Este é o programa Academia em Debate do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. É um prazer e uma alegria voltar aí à sua telinha, trazendo um programa que trata hoje de um tema da mais alta importância para a sua vida, para a nossa vida, para a vida do cristianismo em geral no Brasil e até mesmo daqueles que têm algum interesse na questão de religião, que é a questão da interpretação, né? Interpretação da Bíblia. Há uma Bíblia só. Todavia, parece que ela se comporta diversos tipos de interpretação, a julgar pelas diferentes linhas dentro do protestantismo, dentro dos evangélicos, não é? Então, para falar sobre esse assunto da interpretação da Bíblia, nós temos conosco os professores João Paulo Tomás de Aquino e professor João Alves, são professores de interpretação de grego, de Novo Testamento, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Ambos são mestres em Antigo Testamento e em Novo Testamento. Vocês são muito bem-vindos ao nosso programa. Uma alegria estar aqui. E agora, professor João, por que existem tantas interpretações diferentes da Bíblia? É uma boa pergunta. Melhor que não existisse. Bem, há um conceito que veio da Reforma, mas que foi torcido, né? Porque uma das ênfases dada na Reforma do século XVI foi a do livre exame da Escritura. Uhum. A Escritura ficou aberta ao povo, né? E passando para os vernáculos, né? E isto trouxe a possibilidade de se chegar a ler e interpretar. Agora, a Reforma não deu essa liberdade de livre interpretação, apenas de livre exame. Agora, todo exame provoca uma interpretação, porque ler um livro antigo, ou mesmo atual, é sempre uma questão de interpretação. Então, as interpretações são por causa dos entendimentos diferentes que as pessoas têm daquilo que estão lendo. Mas o texto é um só, né? Mas não seria possível estabelecer assim, um critério, um referencial pelo qual a gente poderia dizer essa interpretação está certa e essa está errada? Nós gostaríamos que houvesse um critério único e que todos aceitassem esse critério. O problema é exatamente porque aí vem a questão de método, né, do tipo de princípios hermenêuticos diferentes e principalmente de pressupostos diferentes. Então, com pressupostos diferentes, com métodos diferentes de interpretação, cânones de hermenêuticos diferentes, nós nunca vamos ter uma interpretação única. Podemos dizer é que há um sentido no texto. Agora, esse sentido, só? Eu acredito que há um só. Professor João Paulo, só um sentido no texto? Acredito que na maioria dos textos da Escritura nós temos um sentido só, a não ser em poucos textos que o próprio autor quis pôr mais de um sentido. Tipo profecia? Sim, mas aí é o autor divino. Porque mesmo o autor humano, em vários casos de predição, ele não alcançou esse sentido, vamos dizer assim, final, né? Então, é possível em profecias pensar em amplos sentidos até, não só dois, três, né? De múltiplos cumprimentos. Mas nós só vamos saber desse sentido, saber que havia esse sentido depois dos fatos acontecidos. Ou então, pelo menos, de alguns deles acontecidos, que é o caso que nós encontramos lá da profecia de Joel, que em Atos é dito isso para cumprir-se aquilo que foi dito por Joel. Nós vamos ver, nem tudo se cumpriu. Então, significa que aquilo tinha diferentes cumprimentos. Então, haveria mais de um sentido nesse sentido, né? Mas esse sentido é dado pelo autor divino das Escrituras. Hoje, uma das críticas que é feita ao protestantismo é exatamente a sua fragmentação. Então você tem dentro do protestantismo linhas diferentes que baseiam as suas posições diferentes numa interpretação diferente da Escritura. Então eles divergem com relação aos dons espirituais, se existem hoje, se não existem, divergem com relação à forma do batismo, divergem com relação ao tipo de liderança que deve haver na igreja, divergem com relação ao papel da mulher na igreja, se a mulher pode exercer liderança, se não pode. Será que a Bíblia é tão ambígua ou vaga ou imprecisa assim que é possível
você chegar a conclusões diferentes fazendo a leitura de um mesmo texto, do mesmo texto, professor João Paulo? Não, a Bíblia não é tão vaga dessa maneira. Nós estamos distantes cronologicamente, geograficamente, culturalmente, linguisticamente, nós temos uma distância grande para com o texto bíblico. Então é essa distância que causa essas interpretações distintas, é um dos motivos que causa essas interpretações distintas. Mas o autor bíblico tinha uma intenção, ele pensou em um sentido, o Espírito Santo, quando o inspirou, pensou em um sentido para a maioria dos textos bíblicos. E é esse o sentido que nós devemos buscar. Por isso, então, como é que eu vou achar esse sentido? Como é que eu vou achá-lo? Buscando transpor essas barreiras, tentando compreender a cultura da época, o tempo da época, a geografia da época, todos esses dados que compõem o contexto histórico-cultural, e aí então, com o uso da gramática, da língua original, tentar atingir ou fazer esse significado vir à tona. Uhum. Existe a possibilidade de, em vez de falar de interpretações diferentes, a gente falar em interpretações que se complementam, professor João, porque a gente sabe que há divergências de conclusões, mas às vezes quando a gente estuda mais um pouquinho, a gente percebe que é apenas uma questão de ênfase, né? Tem até uma história interessante de que levaram uma vez 3 cegos para ver, entre aspas, um elefante, e eles nunca tinham visto um elefante, né? Iam ver um elefante com as mãos, né? E aí o primeiro cego agarrou-se nas patas do elefante e disse, o elefante é como uma grande árvore. Aí outro cego passou a mão na barriga do elefante e disse, o elefante é uma grande parede. Outro cego agarrou-se na tromba do elefante e diz que é como se fosse uma grande mangueira. Então, estavam todos descrevendo a mesma coisa, mas de pontos de vista diferentes. Poderia usar essa metáfora para dizer que é assim que acontece? As interpretações se complementam? Eu acho que é um pouco difícil no que diz respeito às interpretações. Isso acontece nos próprios registros bíblicos, quando autores diferentes narram o mesmo fato. Uhum. Que é o caso dos evangelhos, especialmente dos sinóticos, né? Então, até hoje se debate com o problema do sinótico por causa das supostas divergências entre esses autores. E que alguns tentam harmonizar através dessa ideia de complementação. Uhum. Leva a algum lugar, trazem algum benefício, mas elas, nós sabemos, não são suficientes. Então, até hoje se debate com interpretações que aparentemente dos próprios autores de um fato, né? Então aí entra aí as críticas, especialmente a crítica da redação, que tenta dar uma solução ou pelo menos oferecer algum caminho para se entender bem isso. Mas essas interpretações, de maneira geral, levam a divergências mesmo irreconciliáveis. Elas atrapalham mais do que ajudam, do meu ponto de vista. Por quê? Porque seguem princípios diferentes, pressupostos diferentes, métodos diferentes. Então, o resultado só pode ser diferente e não complementar. Quer dizer que por detrás dessas diferentes interpretações, o que existe são pressupostos diferentes. Sim. Entendendo que pressuposto é já uma ideia ou um conceito previamente estabelecido e em cima do qual se vai fazer a interpretação. Você falou aí da crítica da redação, não é isso? Sim. A crítica da redação, ela faz parte do chamado método crítico. Sim. Por que os evangélicos, especialmente os mais conservadores, eles têm assim um certo receio ou rejeitam o método crítico? Exatamente pela origem, porque isso originou no ambiente da crítica textual, da alta crítica, e também pelos métodos, pelos pressupostos. Que são? Que são exatamente os de que não há milagres, de que qualquer coisa sobrenatural que tem que ser interpretada a partir de outros métodos, né, científicos de entendimento, mas não admitem o sobrenatural, essa questão toda do racionalismo. Quer dizer, tudo isso, de certa forma, ainda é o resultado, embora passando em diferentes fases, resultado do racionalismo. É uma maneira de se interpretar, mas não com os nossos pressupostos de uma continuidade na narração ou na escritura,
Mas Por isso que eles, desculpa, por isso que eles tratam de diferentes autores, de diferentes pontos de vista, diferentes teologias. Eles não têm compromisso com isso. Mas eles dizem, e eu vou agora perguntar ao professor João Paulo, mas eles dizem que o método crítico é um método científico, porque ele é neutro. E eles criticam os conservadores porque se aproximam da Bíblia já do pressuposto de que ela é infalível, inspirada, inerrante, e isso vicia já os resultados. É um método neutro, professor? Não é um método neutro e nem o nosso também. Se fosse a crítica, num certo sentido, é válida. Sim, nós nos aproximamos das Escrituras com um pressuposto, e o nosso pressuposto é a fé. É o pressuposto que o escrito que nós temos em mãos é a palavra de Deus. E isso é baseado na fé. Alguém só vai chegar a essa conclusão por meio da fé. Mas eles também aproximam-se da Escritura julgando-a como não palavra de Deus. Então eles também têm um pressuposto. Eles têm um pressuposto de que Deus não fala, de que Deus não age, alguns de que Deus nem existe. E tudo isso é pressuposto. Também são passos de fé dados antes da interpretação. Então, a fé dos estudiosos críticos é na capacidade racional deles mesmos de chegarem a um significado. A fé deles é que Deus não intervém nesse mundo hoje. Eles têm essa fé negativa. Nós temos a fé positiva, de que Deus existe, Ele intervém e Ele falou e inspirou ou expirou a sua palavra aos escritores bíblicos que, inspirados por Deus, então, produziram um escrito que é palavra de Deus. O método crítico de interpretação, ele é bastante popular em uma grande quantidade de instituições de ensino teológico no exterior e no Brasil também. A pergunta é, será que aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, autoritativa, infalível, não poderiam usar alguma coisa do método crítico na sua interpretação das Escrituras? Veremos a resposta em seguida, logo após o intervalo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Academia em Debate e hoje tratando da interpretação da Bíblia com os professores João Paulo Tomás de Aquino e professor João Alves dos Santos, ambos professores de Bíblia no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Antes de prosseguir o programa, eu já queria fazer o convite para que você seja nosso aluno, que você estude teologia e estude Bíblia conosco. Nós oferecemos inteiramente online, você não precisa sair de casa, uma especialização em Bíblia, nível Lato Sensu, que exige de você somente um primeiro diploma, uma graduação em qualquer área. E é um curso onde nós estamos engajados em apresentar excelência acadêmica e o compromisso com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Você pode se inscrever aí nesse endereço que está aparecendo aí na sua tela, qualquer época do ano. O curso dura 1 ano e meio, são 10 a 12 módulos e nós teremos muita alegria em ter você como nosso estudante. Voltando agora para o nosso assunto. Foi dito no bloco anterior que o método crítico, que é um método que é muito usado hoje, muito popular
em boa parte das instituições teológicas aqui no Brasil, ele parte de pressupostos que são contrários àquilo que a grande maioria dos evangélicos acredita. A existência de milagres, que existe um Deus, que Cristo é Deus, ressuscitou dos mortos, que a própria Bíblia é inspirada por Deus. Existe alguma coisa, professor João Paulo, que a gente pode aproveitar de métodos dessa natureza que partem de pressupostos tão diferentes daqueles que são nossos? Existe. Os estudiosos que partem dessa escola crítica, que tem várias sub-escolas, se assim a gente as pode chamar, eles produzem, vários deles têm um compromisso muito grande com o texto. Então, eles produzem estudos do ponto de vista literário e chegam a conclusões literárias muito interessantes. Alguns, do ponto de vista canônico, fazem comparações dentro do cânon e chegam a conclusões interessantes também. Alguns, do ponto de vista de buscar o contexto situacional, o contexto que gerou aquele escrito, também chegam a conclusões interessantes. Alguns estudam a forma do texto bíblico, então fazem conexões daquela forma com o contexto e chegam a conclusões interessantes. De tal maneira que nós podemos e devemos utilizar o resultado do estudo desses estudiosos, com o perdão da redundância, mas nesse processo temos que tomar cuidado para não comprarmos os pressupostos antibíblicos ou antissobrenaturalistas ou racionalistas que vêm junto com o pacote. E qual seria então o papel do Espírito Santo nesse processo interpretativo? Porque hoje em dia se atribui, aliás, sempre se atribuiu ao Espírito Santo a função de iluminador, de mestre, aquele que nos guiaria a toda a verdade. Então, qual seria o papel do Espírito Santo nesse processo interpretativo, já que, pelo que nós estamos ouvindo até agora, a questão de método, de abordagem, de estratégia é tão importante? É dispensável o Espírito Santo nesse processo? Professor João Alves. Não dizemos que ele é dispensável. Nós podemos dizer que que não tenha esses compromissos com os nossos pressupostos, que não creia em milagres, que não creia em Deus, vamos dizer, até um ateu pode ler a Bíblia e ir aplicando métodos corretos de interpretação, princípios hermenêuticos, chegar a um entendimento até claro daquilo que está escrito lá. Ele não acredita que aquilo vale para ele. Isso, ele não acredita que vale para ele. Mas que está dizendo aquilo... O que está dizendo aquilo está. Então ele pode usar esses recursos. Só que a Bíblia não foi escrita apenas, não nos foi dada apenas para que nós soubéssemos interpretar. Ela foi escrita para o nosso bem. Quer dizer, ela tem um propósito. E o Espírito Santo, então, é aquele que nos auxilia a entender. Ele aplica e isso faz uma diferença total. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem estaria em melhores condições de escrever um comentário em Romanos? Um ateu, mas que é versado em grego, hebraico, arqueologia, gramática, história, lógica, letras, mas é um ateu, e eu uso a palavra não no sentido pejorativo, é uma pessoa que não crê em Deus, ela não crê em Deus. Ou uma pessoa que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, é cristão, mas conhece o português apenas. Qual dos dois teria condição de escrever um melhor comentário na Carta aos Romanos, na sua opinião? E depois eu quero saber o que é que o professor João Paulo pensa, se ele concorda contigo. Do ponto de vista técnico, eu diria que é o ateu. Agora, só que aquilo não teria proveito nenhum. Agora, por outro lado, nós não podemos ir aos excessos, aos extremos. Quer dizer, o Espírito Santo pode agir através porque, afinal de contas, nós temos também entendimento. A pessoa mais simples tem entendimento. E o Espírito Santo pode aclarar esse entendimento. É isso que nós entendemos por a Bíblia ser um livro claro, perspícuo, né? Então, o Espírito Santo pode orientar uma pessoa a entender o fulcro, a essência do ensino. Porque, senão, todos deveriam ser iniciados na teologia e em outros mistérios, vamos dizer assim, para entender a Bíblia. Então, nós não podemos ir a extremos. Mas que é possível, eu diria que é possível a alguém que não crê nos nossos pressupostos, que não crê nem em Deus, na existência de Deus, interpretar corretamente o texto. Só que aquilo não vai trazer nenhum proveito para ele. É apenas um conhecimento árido.
Então, o papel do Espírito Santo é fundamental para o propósito para o qual a Bíblia foi dada. E é por isso... E que propósito é esse? Foi para mostrar Cristo, ela é cristocêntrica, né? E o plano de redenção através de Cristo. Você concorda, João Paulo, com o que ele falou, que o ateu teria melhor condição de escrever o comentário em Romanos? Concordo. Se esse comentário é um comentário para auxiliar outros a compreenderem o texto, sim, ele tem condições de escrever algo mais útil nesse sentido. Mas ele para por aí. Não será um comentário, a não ser que o Espírito Santo ajude o leitor, não será um comentário útil para a devoção. Nesse caso, o cristão sem treinamento formal e com pouca instrução, ele poderia escrever a respeito da carta aos Romanos, escrever algo muito mais útil para a alma, muito mais devocional, algo que nos vai aproximar mais de Deus do que esse outro caso. De maneira que a pergunta é capciosa, a pergunta é difícil de ser respondida. Exatamente. Mas, num certo aspecto, quanto ao significado, se a gente pode dizer humano do texto, o ateu teria maiores condições. Agora, quanto a entender aquilo como palavra de Deus, o cristão tem maiores condições. Melhores condições. Se me permite, é o caso que o Dr. Moisés Silva cita no dos seus artigos, e ele fazendo uma palestra lá no seminário JMC, ele mencionou esse fato, que aconteceu com o Dr. Walter Kaiser. Ele estava fazendo um estudo numa universidade para os seus alunos de interpretação e usou os primeiros 5 capítulos de Romanos. E ele apresentou exatamente o que Paulo ensina sobre a justificação como nós entendemos. Né? Então, depois, ali, levantou ali um outro aluno, que era judeu, e falou assim, mas espera aí, professor, o senhor acredita nisto? Ele falou, ninguém falou aqui em fé. Nós estamos trabalhando com um texto. Eu estou interpretando um texto. Esse era o ponto de vista de Paulo, não é o meu ponto de vista. Tá certo. O método, então, nos leva, pelo menos, a entender o que o texto está dizendo. Se eu vou crer nisso ou não... É outra coisa. Esse é o papel do Espírito Santo. Esse é o papel do Espírito Santo. Nosso tempo está terminando. Eu queria só, como conclusão, pedir a cada um de vocês que desse alguma sugestão para os nossos internautas, os nossos telespectadores, sobre como eles podem aproveitar melhor a Escritura. Existem algumas regras básicas de interpretação simples que poderiam guiar qualquer pessoa na leitura comum diária da Bíblia? Professor João Paulo. A regra calvinista, né? A regra antiga é oração e trabalho duro, né? Então teria sim que orar, pedir graça de Deus para que aquele momento de leitura das Escrituras seja um momento de encontro com Deus por meio da palavra, que é palavra inspirada de Deus. E aí então prestar muita atenção nos verbos, prestar muita atenção nas preposições. Eu destacaria esses 2 elementos, verbos e preposições. Faça símbolos neles e entenda o que o autor bíblico quer dizer por meio, principalmente, dos verbos e preposições. Muito bem. Professor João Alves. Eu recomendaria àquele que quer entender as Escrituras, acima de tudo, que ele procurasse entender as Escrituras como um todo, como uma unidade. É isso que nós chamamos de analogia da fé. A Bíblia é a sua melhor intérprete. Então nós não podemos ler a Bíblia à parte do restante da Bíblia. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. O que você acha então daquelas famosas caixinhas de promessa? Você lembra das caixinhas de promessa? Era uma caixinha de plástico que tinha tem vários versículos assim tirados de todas as partes da Bíblia, e que de manhã o crente destampa, né? Tira o versículo e lê, o Senhor te abençoe e te guarde e tal. Existe algum problema com isso? Eu acho que existe, sim. Qual? Alguns chamavam aquilo de periquitinho do crente, né? Lembra aquele periquitinho que tirava o bilhetinho, a sorte do dia? O periquitinho do crente. Totalmente. Aquilo não é uma mensagem no seu contexto, muitas vezes mal aplicadas, e não há promessa nenhuma, às vezes, naquelas palavras, para aquele que está tirando, porque há as condições. Aquilo é a maneira como nós não devemos ler a Bíblia. Então a Bíblia é um todo. E a Bíblia é que interpreta a Bíblia.
aquilo que a Bíblia mesmo chama de analogia da fé, como Paulo fala em Coríntios, né? De acordo com a analogia da fé. Quer dizer, essa analogia da fé significa todo o ensino da palavra de Deus. Uma coisa que não está clara aqui deve ser esclarecida através de outro lugar, de outro texto da Escritura, onde está mais claro. Quer dizer, é o conjunto. Então, esse é o nosso pressuposto teológico. Nosso método é chamado histórico-gramatical. Eu acho que a denominação está incompleta. É histórico, gramatical e teológico, principalmente. Porque é a teologia que faz a diferença. É ela que une todos os textos. Se eu puder fazer uma defesa da caixinha de promessa, eu diria que uma utilidade dessa caixinha é a memorização bíblica. Memorização bíblica é uma disciplina cristã fundamental. E a caixinha pode ajudar nisso, pode ajudar o crente a andar com o bilhetinho durante o dia e então memorizar aquele texto bíblico que certamente vai ter utilidade para a sua vida cristã. Mas não só use promessa. Desde que não entenda o texto como uma promessa extraída do seu contexto. Uma vez eu me deparei com um caso que eu acho que ilustra bem isso aí. É aquela famosa passagem lá do profeta Isaías, que diz assim, que com certeza estaria na caixinha de promessa. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. E aquilo eu já vi até como lema de algumas sociedades internas das igrejas e tudo. Presbitérios até, né? Só que quando você vai examinar aquela passagem em contexto, é um idólatra dizendo para o outro, vamos cortar uma árvore, fazer um ídolo, e um ao outro ajudou e ao companheiro. Então, de fato, é importante que a promessa ela venha dentro do contexto. A memorização e também o contexto. Estamos terminando o nosso programa e eu queria dizer para vocês que o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, há mais de 10 anos, publica uma revista teológica de excelência. É a revista Fides Reformata. E agora a boa notícia é que o conteúdo dessa revista está totalmente online, gratuito, e você pode acessá-la através do site do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. O link para o acesso online a todos os artigos de todos os números da revista está aí na sua tela. É uma riqueza, é um tesouro de conhecimento acadêmico, teológico, pastoral e que nós estamos oferecendo para que você possa conhecer mais teologia, conhecer mais a sua Bíblia e crescer assim no conhecimento de Deus. Muito obrigado, professores, pela sua presença aqui no nosso programa. Esse foi o programa Academia em Debate. Até a sua próxima edição. Até lá.